Olá, meus amigos e minhas amigas. Como é bom estarmos juntos mais uma semana, por meio do programa, do projeto Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Agradeço muito a oportunidade que estão me dando de semanalmente nos encontrarmos para estudarmos e meditarmos com o livro Na Era do Espírito. E hoje eu tenho em minhas mãos o 8º livro de minha autoria, Sinais da Vida. É um livro em que é composto por 66 capítulos, em que convida-nos aos mais variados temas para a nossa meditação. É um livro para abrirmos ao acaso ao acordarmos, antes de dormirmos, para utilizarmos no Evangelho no Lar, relembrando que todos os livros de minha autoria, como os de meu pai, são doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, você pode nos auxiliar a manter as 3 toneladas de comida por mês, adquirindo uma obra. Então, aí você está vendo loja acaminhodaluz.com.br. Você vai encontrar esta obra de minha autoria, como as outras 7 que eu já escrevi. Tanto quanto encontrará também outros livros da TV A Caminho da Luz, bem como livros de editoras diversas que lá nós disponibilizamos. A sua ajuda, ela é muito importante. Como temos o hábito de fazer, vamos agora colocar a imagem de Jesus e vamos para a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, amigo querido, te agradecemos pelo nosso encontro de hoje, em que nos propomos por alguns minutos pararmos os nossos afazeres para meditarmos e refletirmos em torno de seus ensinamentos preciosos, que hoje possamos compreender um pouco mais a respeito dos filhos, da juventude, da infância, e o quão é importante sermos pais e mães conscientes do papel moral que nos cabe. Que a tua paz, Senhor Jesus, nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos hoje continuar a parte final do capítulo 7, em que irmão Saulo, que é o pseudônimo de Herculano Pires, vai nos falar educação moderna. Lembrando que nós já vimos 2 mensagens alusivas aqui. A preparação ou liberdade, que é os bastidores, crianças e nós, a mensagem de Emmanuel, e agora diz o professor Herculano Pires. Uns condenam a educação moderna, saudosos dos tempos em que as crianças obedeciam aos pais pelo olhar e tremiam diante do mestre. Outros aprovam a nova educação sem a conhecer e fazem do princípio de liberdade uma forma de abandono. Herculano Pires, um escritor contemporâneo de todos nós, com obras extraordinárias, um cultor da paz, um intelectual por excelência, ele nos mostra aqui as visões que até hoje perduram. Será que a melhor educação é aquela do passado, em que os pais apenas olhavam e as crianças já ficavam com medo? Será que é essa a melhor educação, a educação que punia, a educação que batia, a educação que castigava? Ou será que a educação correta é a educação moderna, do tudo pode, dos órfãos de pais vivos, em que a correria dos pais fazem com que os filhos sejam crescidos e acompanhados pelos avós, pelos tios, ou mesmo a transferência de educação que era para ser do pai e da mãe, sendo transferida para os professores nas escolas? Então aqui ele já nos mostra essas 2 vertentes. Eu, particularmente, eu penso que nós podemos pegar o melhor do passado, o melhor do presente e unirmos.
Eu não preciso escolher o do passado, a forma de educação do passado, e nem a forma de educação do presente. Eu já tenho condições e discernimento para poder pegar o melhor, o que deu certo no passado e colocar em prática, e o melhor da atualidade e colocar em prática. O ontem teve os seus acertos e os seus erros, como hoje tem os seus acertos e os seus erros. O que nós não podemos é ter esta inversão de valores, em que não pode isso, em que não pode aquilo, gerações e gerações sem limites, não sabe o que é um não, gerações frustradas porque não aprendem de casa, o pai e a mãe os coloca num redoma e isso faz com que eles não cresçam, não desenvolvam, só que a vida aí fora, ela é bem diferente daquela que nós temos dentro do lar. Lá fora, nós nos deparamos com o mundo como ele é. A nossa mãe nos protege, o nosso pai nos protege, a família nos isola dos problemas. Só que a vida da porta para fora de casa não é o que é da porta para dentro. E é aí que nós precisamos estar preparados. É aí que nós precisamos estar conscientes do nosso papel, conscientes do nosso verdadeiro compromisso social. Porque ser espírita não é ir no centro espírita. Durante muito tempo se convencionou que ser católico é ir na missa de final de semana, confessar uma vez por semana, errar a semana toda e confessar no outro dia. E nós trazemos para a cultura espírita a mesma visão sedentária e espiritual. Ah, eu vou no centro espírita uma vez por semana, eu tomo passe, eu aplico passe, eu participo da palestra pública, eu sou médium, acabou o meu papel. Não, mais importante do que ser espírita na casa espírita é ser espírita fora da casa espírita. Porque ser espírita na casa espírita é redundância, é fácil. O meio nos proporciona um entendimento daquela atividade que nós estamos executando. É fora da casa espírita, principalmente com a família, na condição do pai, do filho, da mãe, da filha, do neto, do avô, do tio, da tia, do sobrinho, que nós vamos colocar em prática frases como, por exemplo, fora da caridade não há salvação, ou nós vamos compreender a caridade como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão às ofensas, como está em O Livro dos Espíritos. Então, esta questão da educação moral, esta educação que forja e auxilia no caráter daqueles que chamamos de filho e de filha, é o compromisso primeiro de todo cristão. É o compromisso primeiro de todo espírita. Eu não posso pensar em ajudar os outros sem primeiro ajudar os meus. É um contrassenso eu ser caridoso no centro espírita, eu ser caridoso no meu local de trabalho, eu ser caridoso com o pedinte no semáforo e esquecer de ser bom, justo, misericordioso com aqueles que compõem a minha casa. Continua o professor Herculano Pires. Não há liberdade restrita, pois a liberdade só pode existir dentro das condições necessárias. Um homem solto no espaço, livre até mesmo da gravitação, não pode fazer coisa alguma e perecerá na desolação. Para que ele tenha liberdade, é preciso que esteja condicionado pelo meio físico, pisando a terra e aspirando ar, condicionado pelo corpo e pelo meio familiar e social, e assim por diante. Então, liberdade. Ah, eu quero ter liberdade. Eu quero poder ir e vir, eu quero poder fazer o que me dá na telha. Olha, é perigoso este conceito, porque já nos alertava Paulo a respeito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito porque eu sou um espírito livre e possuo liberdade, e possuo livre-arbítrio, e possuo o direito de ir e vir na onde eu desejo, como eu desejo. Mas é perigoso, porque para cada ação
automaticamente desenvolverá uma reação. O próprio Paulo já nos dizia, o plantio é livre. Eu posso plantar uma rosa, uma mangueira, um limoeiro, uma laranjeira, mas eu posso também plantar um espinheiro e eu vou colher proporcional ao que eu planto. Então tem pessoas que estão colhendo vendaval, tempestades, nebulosas. Ai, da onde nasceu isso? No passado ou no presente? Então essa liberdade restrita no trabalho é baderna. Liberdade restrita no centro espírita é baderna. Liberdade restrita na família é baderna. Lugar que não tem disciplina e organização não vai para frente. Eu respeito muito quem pensa contrário. Mas daí vive como a casa da mãe Joana. Todo mundo entra, todo mundo fala, todo mundo dá pitaco, ninguém sai do lugar. Coisa séria tem que ter organização, disciplina e falar o sim na hora certa, com caridade, com amor, e também falar o não. O nosso problema é que hoje não pode falar mais nada. Hoje não se sabe falar, não se sabe ouvir. Isso começando dentro da nossa própria casa. Então, qual que é o convite hoje que nós vemos do Herculano Pires? Espera lá. Eu quero ter liberdade, mas será que eu tenho maturidade para lidar com ela? Eu quero ser um pássaro livre, mas será que eu tenho condições de viver nesta liberdade que eu aspiro? São algumas indagações para a nossa meditação. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos a apresentar o programa Jesus e o Espiritismo. Então nós estamos hoje vendo, desde a semana passada, uma temática fabulosa que é a educação. Principalmente a educação moral, em que os pais e as mães são convidados a levar adiante para aqueles que Deus nos confiou como nossos filhos. Lembrando que dependendo do erro do meu filho e da minha filha, eu sou coautor daquele erro. E eu vou responder também pelos equívocos que ele cometer. Lembremos muito disso. Eu posso ajudar essencialmente o meu filho a ser um homem de bem, uma mulher de bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, como por uma má formação intelectual e moral, eu posso desenvolver no meu filho o materialismo, a ganância, os preconceitos, as divisões. Lembremos que na condição de pai e mãe, nós somos o primeiro educador, a primeira educadora do nosso filho e da nossa filha. Continua Herculano Pires. A educação antiga era uma forma de domesticação. As crianças eram tratadas como animais. A educação moderna, a partir de Rousseau, é uma forma de compreensão. O seu princípio básico não é a liberdade, mas a compreensão da criança como um ser em desenvolvimento. O seu objetivo não é o abandono da criança a si mesma, e sim o cultivo paciente da criança, para que possa crescer sadia no corpo e no espírito. Olha a diferença do que nós temos hoje para o princípio deixado por Rousseau. Hoje os pais, por falta de tempo, pegam um celular e dá na mão de uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos em diante. Então a criança ela já nasce condicionada ao YouTube, a um streaming como o Netflix. Nada contra, muito pelo contrário, é uma forma de recreação. Mas hoje substituiu o diálogo. Eu ainda sou de uma época em que a minha mãe sentava comigo e com a minha irmã e pintava conosco. Brincava conosco. Hoje já não tem mais isso, a mãe já não tem mais tempo, o pai já não tem mais tempo. Tem crianças que já têm 4, 5, 10 anos de idade que o pai nunca brincou com ela ou com ele, a mãe nunca brincou com ele ou com ela. Respeitamos, cada um educa como quer. Mas depois, na velhice, não vai cobrar dos filhos o que não fez por merecer.
Qual que é a diferença de no final da vida a gente pegar um filho, um pai e colocar no lar de idosos, e quando pega um recém-nascido com 6, 7, 8 meses e coloca numa creche? Concordo que há muitas mães, muitos pais em que ambos precisam trabalhar. Concordo que a vida moderna, como é o meu caso com a Carol, está cara. Quem tem que manter um lar, quem tem que pagar o imposto de um carro, quem tem que pagar o imposto de uma casa, quem tem que pagar a conta de água, de luz, as fraldas. Tem mulher que não tem o leite para dar para a criança e tem que dar aqueles leites caríssimos que vêm em farmácia. Compreendo tudo isso. E passo na pele, já que a minha filha tem 8 meses, 9 meses. Eu sei o tanto que eu estou me privando com a minha esposa para que a minha filha possa ter tudo o que ela precisa ali para ter um bom desenvolvimento. Mas quantos não colocam numa creche para não ter o trabalho de ouvir a criança chorar, ter que trocar a fralda, ter que dar o peito, ter que colocar para dormir? É nesses casos que a gente pergunta qual a diferença. É nesses casos. Então nós precisamos dar amor para receber amor. Nós precisamos compreender para ser compreendidos. Criança não quer um videogame. Tem pais que chegam para mim e falam assim: eu vou dar para o meu filho o que eu não tive. Dá computador, dá videogame, dá celular. Cada pai, cada mãe dê o que quer, mas dê amor. Dê religiosidade, dê afeto. Garanto que o seu filho vai querer muito mais passar uma tarde com você do que ficar uma tarde no videogame sozinho. Hoje já não tem mais essa escolha, porque como a mãe e o pai nunca ficou com a criança fica com o videogame, escolhe o videogame, porque no videogame se sente consolada e amparada. Então o que aqui nos fala é: precisamos apoiar o desenvolvimento dos nossos filhos. Para o nosso filho, para a nossa filha, o pai e a mãe é o primeiro herói, a primeira heroína. O filho se sente seguro no colo do pai e da mãe. Agora, tem crianças que tratam a avó e o avô como pai e mãe. Tem crianças que vão entender o que é o sentimento por meio de uma professora ou de uma cuidadora numa creche. Volta a repetir. Eu não sou ninguém na ordem do dia para dizer o que está certo e o que está errado. Pelo contrário, sou um espírito carregado de vícios. E como pai também falho muito. Mas a pergunta que fica no ar: será que os outros farão pelo meu filho o que eu faria? Será que os outros amarão meu filho como eu amo? É apenas para nós meditarmos. É apenas para nós refletirmos. Continua Herculano. Os maus juízos sobre a nova educação provêm do seu desconhecimento pelos pais e pelos mestres, muitos dos quais não possuem aptidão para educar. Então tem pessoas que não vieram com aptidão para ser pai, para ser mãe, para ser um educador, uma educadora. Eu compreendo que para cuidar de crianças tem que ter vocação. Como compreendo também que para cuidar de idosos tem que ter vocação. Você precisa gostar, senão nós vemos o que temos visto. Crianças sendo maltratadas em creches, idosos sendo maltratados em lares de idosos. Por quê? Porque não tem amor. A pessoa está ali somente pelo dinheiro. Então, ser pai não é colocar um filho no mundo. Fazer filho por meio do sexo, todo mundo dá conta. Se o homem não tiver nenhum problema que iniba a gravidez na mulher, e se a mulher não tiver nenhum problema, não há dificuldade. A coisa mais fácil que tem no mundo é fazer filho, é fazer sexo. É a coisa mais fácil do mundo. Hoje você não precisa nem ter trabalho, hoje tem aplicativo de rede social que a pessoa está às vezes a 10 metros de você, você vai lá e pumba. Hoje é assim, parece animal no cio. Tão banal que o sexo ficou.
Aí depois engravida, se arrepende, aborta, cresce, vai parar na casa da avó. Então nós precisamos repensar o momento moral que a Terra tem. Minha avó teve 9 filhos. A minha outra avó tiveram 4. E hoje a gente não está dando conta de 1. Hoje a gente não está dando conta de 2. Na época dos meus avós, como a minha mãe comigo e muitos que estão me acompanhando, a fralda era de pano. Toda vez que fazia cocô, tinha que lavar. Hoje é uma facilidade com a minha filha, troca, joga fora, põe uma nova, pronto. Na época tinha que pôr alfinete, o medo de pegar na criança. Hoje é mais fácil ser pai. Hoje é mais fácil ser mãe. E mesmo assim, estamos terceirizando. E mesmo assim, estamos legando para os outros. Então a educação moderna não é deixar abandonado, é fazermos o que nos compete. Eu vejo o sacrifício da Carol. Tem noite que a Carol dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite, 4 horas por noite, e no outro dia tem o almoço para fazer, o jantar para fazer, a casa para arrumar, a roupa para lavar. Não é fácil ser mãe. Não é fácil ser pai. Agora, se eu não estiver disposto a abrir mão do corpo, do tempo, até do casamento, porque hoje eu e minha esposa vivem em função do filho, até que ela possa crescer um pouquinho, se nós não estivermos dispostos até essa maturidade, nós não seremos um bom pai, não seremos uma boa mãe. Continua Herculano. Para os órfãos, o trecho citado do Evangelho segundo o Espiritismo prescreve-nos ajudá-los, livrá-los da fome e do frio, orientar suas almas para que não se percam no vício. Esse é o programa da nova educação. Seria um contrassenso convertermos os nossos filhos em órfãos, entregues a si mesmos, ao invés de vigiá-los, descobrir-lhes os maus pendores, corrigir-lhes as arestas morais e orientá-los para o futuro. Os depositários de bens materiais cuidam deles, para que não se deteriorem. O lavrador cuida das suas plantações para que produzam. Os pais, depositários de almas, têm responsabilidade muito maior e mais grave que a daqueles. Precisam cuidar de seus filhos e ajudá-los para que sejam úteis no futuro. Interessante. Então, o agricultor, qual que é o patrimônio do agricultor? A sua colheita. Para quem tem uma empresa, qual que é o seu cuidado? Em mantê-la. O nosso filho a gente abandona. Abandona. Às vezes é maltratado e a gente não preocupa. Então, qual que é o tamanho do nosso amor? Até onde nós estamos dispostos a realizar para dar uma educação moral para os nossos filhos? Até onde nós estamos dispostos a ir na educação verdadeira para com aqueles que Deus nos confiou na condição de co-criador? O pai e a mãe é um co-criador. E depois nós não sabemos o porquê que o filho vai para o mau caminho, o porquê que o filho passa a ter companhias que nós não gostamos. Então nós precisamos, antes de ser pai, antes de ser mãe, é ser amigo, é ser amiga do nosso filho e da nossa filha. É o convite que hoje o Herculano nos apresenta. Nós vamos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade que nos dera do estudo. Auxilia-nos, Senhor, a sermos melhores pais, melhores mães, compreendendo o papel moral que está em nossas mãos. Ajude-nos a ajudarmos os nossos filhos, a amarmos e darmos os limites que necessitam para seguirem o progresso, para seguirem a marcha evolutiva. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tem nos feito, e que a tua doce e suave paz nos envolva hoje
e para todo o sempre. Que assim seja, Senhor. Queridos amigos e queridas amigas, estamos encerrando o estudo do livro Na Era do Espírito, por meio do programa Jesus e o Espiritismo. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo programa.